Bora, meu povo. Tiago Menezes aqui, do Cangaço. Hoje eu tô em Paulo Afonso, tô saindo aqui agora do hotel. Aí tô indo me encontrar agora com uma fera, um cara que é sócio aqui do Odisseia, já gravou vários vídeos com a gente. E já já vou contar quem é e o que a gente vai falar hoje aqui no programa do Odisseia. Eu cheguei ontem aqui a Paulo Afonso, ontem a gente saiu para comer uma carne de bode aqui com cuscuz, eu e ele. Você vai saber já já quem é. E ontem tava super fresco aqui, viu? Tava 44 graus. Incrível, né, velho? 44 graus. Então vamos lá, mas antes da gente ir, deixa eu só mandar um abraço aqui pra uma galera aqui. Vou mandar um abraço pro Grimauro, lá de Gravatá, no Pernambuco, uma fera. Com o Léo, de Salvador, mas mora no Piauí. É o baiano mais piauiense do Brasil, um amigão também. Pro Geraldo Júnior, do Cangaçologia, a voz mais marcante do cangaço. Cara super gente boa. Eu fico brincando com ele que ele tem a voz mais marcante da história do cangaço. Aquela vozona grave dele. E mandar um abraço para os meus amigos, meus parceiros, o Lamparina e o Parabellum, dois caras incríveis que me ajudam demais, gente. São meus braços ali, são dois amigões ali, né? E mandar um abraço pro Aderbal Nogueira, meu mestre maior, Aderbal. Aderbal, cheiro pra você. Mandar um abraço para o Asterlando Ferreira Leite, do GCAP, lá de Pernambuco. Mandar um abraço pro Sandro Lee, o pesquisador mais bonito do Brasil. Uma fera, meu amigão também, que mora aqui no meu coração. Meu fofo, beijo pra tu, cabra. Mandar um abraço para o Lúcio e o Corinto Filho, lá de Salvador. Ele esteve lá junto com eles, agora tem 2 semanas mais ou menos. Duas feras também. Mandar um abraço pro Luan, lá de Aracaju, também, que tava devendo esse abraço, pô. Luan agora foi, né? Então vamos lá, vou lá encontrar com essa fera e vocês vão saber pra que a gente vai gravar esse vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos embora. Tiago Menezes do Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo? Bom, gente, eu tô aqui agora com essa fera. E aí, João, beleza? Mais uma Beleza, vez meu aqui, irmão? né? Prazer, você aqui na minha casa e esse carinho que você tem por mim, eu tenho por você também. Ô, coisa Sempre lhe linda. acompanho e é um prazer receber você aqui na minha residência. Ah, coisa boa, honra demais. O João, todo mundo sabe aqui, é sócio aqui da Odisseia. Tô aqui também com o Sargento Lira. E aí, Sargento? Obrigado aí, viu? Olha, Do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada. aí, ó, fera aí. Nada João aqui. Então, gente, hoje a gente veio aqui, tô aqui com essa chibata aqui de catingueira, né? Exatamente, esse foi o único chicote que eu consegui do cangaço. Ele pertenceu ao Catingueira, o Catingueira que é daqui de Paulo Afonso. Que não é o catingueira de Aristéia. Não né? é o de Aristéia. Esse é de um povoado chamado Vaze. E nesse povoado ainda existem 2 filhos dele. Então assim, foi conseguido com a viúva do próprio cangaceiro. Oh, coisa bacana. Então, gente, hoje a gente veio aqui para conversar um pouco sobre a trajetória do João, que é um cara que é um mestre, uma das maiores autoridades da pesquisa do cangaço e que eu já estudo há tantos anos e que hoje eu tenho a honra de ter aqui como um grande amigo, um grande mestre. Da mesma forma. Oh, que coisa boa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre toda a trajetória dele nesses mais de 20 anos de pesquisa, né, João? Exatamente. Mais de 20 anos já aí que estou nesse mundo da pesquisa aí. São 20 livros escritos, sendo 8 sobre o cangaço. Oh, que maravilha. Né? Então, João, como é que tudo começou? Como é que despertou isso em você? Olha, foi um convite de um professor que é um amigo e irmão meu, chamado Edson Barreto. Ele ensinava na zona rural e ele disse: João, tem muita gente da época de Lampião ainda viva aqui em Paulo Afonso. E eu achava que não, eu não conhecia profundamente a história, achava que os cangaceiros já haviam morrido há mais de 100 anos. E aí eu formei um grupo aqui em Paulo Afonso e nós fomos visitar um desses remanescentes. O cara era simplesmente um ex-cangaceiro chamado Alecrim, que tem uma história interessantíssima, que foi retratado no livro Lampião e Paulo Afonso. Ele havia sido policial, teve um problema de saúde, foi abandonado pela polícia. O Lampião encontrou ele na casa dele e um dos cangaceiros conheceram ele. Disse: capitão, esse é o policial que deu fogo com a gente naquele dia que a gente perdeu as panelas. E aí Lampião amarrou ele, botou ele no local lá e disse: quando o Ângelo Roque chegar, mata ele. Quando o Ângelo Roque chegou, disse: capitão, esse aqui ninguém mata não, é meu primo Pedro de Rimualdo.
Aí também você tem primo até no inferno, ele assim como o senhor também. E aí pegou esse rapaz, disse, olha, vai aqui nessa vereda, lá na frente tem um pessoal meu, você fala que foi eu que mandei. E a partir de agora, você passa a ser o cangaceiro Alecrim, porque era um alecrim que eu tinha no grupo e que foi morto. Você assume o lugar dele. Ele ficou um tempo no cangaço, depois teve um tiroteio, ele voltou para casa, a polícia chegou lá, e os próprios companheiros disseram, ah, rapaz, você saiu da polícia para ser cangaceiro. Colocou ele na cadeia em Jeremoabo e todo dia espancavam ele. Foi que chegou um promotor, ele mandou uma carta para esse promotor, explicando, pediu para mandar para Getúlio Vargas na época. O promotor fez a correspondência, mandou para o Rio de Janeiro, para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas mandou chamar os dois lá, eles foram e chegou lá, ele estava com a carta e perguntou por que você mandou essa carta. Ele contou toda a história que se passou com ele, eu fui abandonado pela polícia, fui pego pelos canceiros para ser morto, depois voltei para casa, a polícia me pegou e eu estou sendo preso e espancado todo dia. Ele disse, volte, incorpore ele na polícia com o mesmo número e pague todo o atrasado dele. Então uma história dessa que estava perdido aqui em Paulo Afonso. A partir desse momento eu não consegui mais parar de pesquisar. E lá se vão mais de 20 anos e a gente não consegue ficar livre. É um vício, né? Esse vício dessa pesquisa e de conhecer, Tiago, que eu acho que é importante, a história desse povo em si, né? O que eles passaram, o que eles conseguiram refazer suas vidas pós-cangaço. Isso eu acho que é o fator primordial dessa minha pesquisa e é o que eu gosto de fazer. Na verdade. E é interessante você ter falado isso, porque por isso que é tão polêmico pesquisar sobre o cangaço, porque a gente faz aquele julgamento com a nossa cultura de hoje, né? Exatamente. Mas, pô, as motivações na época eram outras, né? Você traz para a luz da história recente um fato acontecido há 100 anos Pois é. e quer fazer um pré-julgamento da atualidade com o passado, e eu acho que isso não é importante. O importante é você saber respeitar, na verdade, os fatos históricos que foram acontecidos naquela época. É verdade. Então, na verdade, a primeira pesquisa, a primeira descoberta sua foi sobre essa história de Alecrim, né? Exatamente. Aí depois disso, aí foi que você teve, pô, tem muito mais histórias, dá para eu escrever um livro, como é que isso aconteceu? A partir desse momento, eu fiquei fascinado com a história, e aí eu fui perguntando a Edson onde é que tinha as pessoas, e através das próprias entrevistas, aí o cara dizia, não, aconteceu isso com fulano, ele mora em tal povoado. Eu tinha uma moto, uma CG 125 cilindradas, e eu rodei 12 mil quilômetros com essa moto, pesquisando. Então, eu conheci todos os povoados de Paulo Afonso, fui por diversas vezes, e durante 5 anos de pesquisa que saiu o livro Lampião em Paulo Afonso. Aquela primeira edição, A né? primeira edição. Que foi aquela que até seu Admiro que tem lá. Que guarda com Exatamente, carinho. uma capa laranja, Isso, né? Só foram feitos 500 na época e esgotou, e depois ficou uma obra raríssima, eu refiz ela. 10 anos depois eu refiz esse trabalho. Ah, que é essa edição que eu tenho. Que é a peraí. edição que você tem agora. Ele foi ampliado e foi revisado, porque tem alguns erros de informações, a questão de datas. Certo. Mas aí foram corrigidas e está nessa segunda edição. Ah, certo. E aí você rodou esse povoado tudo com a CG? Povoado, todos que você imaginar do Paulo Afonso, eu acho que são mais de 50. Inclusive, por diversas vezes eu atravessei o Ras da Catarina nessa motocicleta. Tem um índio aqui na tribo dos Pancararé, chamado Isidoro. Esse foi um dos que me acompanhou muito. Eu passava lá na tribo, pegava ele e a gente saía vasculhando onde tinha familiares dele, pessoas ligadas ao cangaço. Então, quando eu ia para o Ras da Catarina, geralmente esse índio me acompanhava. Ô João, me diga uma coisa, nessa época aí, obviamente a divulgação do cangaço era muito difícil. Hoje, com a facilidade da tecnologia, eu lembro que nessa época foi que eu comecei a estudar, 96, 97. Aí tinha muitos cangaceiros que não eram identificados, por exemplo. Exatamente. Né? Era uma dificuldade terrível. Como é que você chegou aí? Até, Tiago, a dificuldade, às vezes, de você conseguir entrevistar a pessoa. Porque elas ainda estavam preocupadas se haveria algum problema com a justiça. Isso. Né? Então, assim, não, eu sei o que eu fiz no passado, então não quero falar porque a polícia pode vir aqui me prender. E certas vezes, para você conseguir uma entrevista, você tinha que ir lá 10 vezes, cercar a pessoa, familiares, amigos que eram incomuns, para poder fazer essa aproximação. Então havia uma dificuldade muito grande de algumas pessoas deixarem seus depoimentos. Hoje não, hoje a internet divulgou muito isso aí, os familiares de ex-cangaceiros, volantes, coiteiros até gostam de assistir, divulgam. Então hoje tem uma facilidade muito grande, mas naquela época não. As fotos que eu tirava naquela época, para você ter uma ideia, eram essas máquinas de filme, né? 12 poses, 24, 36 poses.
Então não era hoje com o Dificuldade. celular, que você filma, né? Havia muitas dificuldades. Verdade. Eu lembro que nessa época eu comecei a estudar, eu tive muita dificuldade para encontrar alguém também para falar, como você está dizendo. Aí eu encontrei um rapaz que era sobrinho de um senhor que tinha visto o bando quando passou em 1928 para a Ribeira do Pombal, naquela foto que tem famosa lá, né? É a primeira foto na Bahia, né, de Lampião. E aí eu lembro que para conversar com esse senhor foi a maior dificuldade do mundo. Ele, rapaz, para que você quer isso? Você vai dar problema para mim? Eu disse, não, senhor. Mas era nesse nível aí, né? O próprio Moreno, quando eu cheguei lá em Belo Horizonte para entrevistá-lo, ele disse, olha, isso era um segredo que eu não queria divulgar, mas minha filha já me botou nesse sufoco. A pergunta que você havia feito, ele perdeu a linha do raciocínio. E essa tosse que não me deixa, Joãozinho, misericórdia. Vamos lá, né? Vamos lá, vê se você formula a pergunta de novo para a gente voltar um pouco. Vamos. Então, aí essa dificuldade da época para o pessoal falar, porque acharam que realmente ia ter algum problema depois. Rapaz, para que você vai querer isso? Vai dar problema para mim? Não, não se preocupe com isso. Exatamente. Então, muitas vezes você tinha que ir 3, 4, 5, 10 vezes para conseguir que a pessoa falasse com você. Existia essa barreira ainda, esse medo de algumas pessoas deixarem seus depoimentos. O próprio cangaceiro Moreno, quando eu estive lá em Belo Horizonte, ele disse, olha, essa história eu não queria contar, porque eu sei o que eu fiz no passado, mas já que minha filha chamou o senhor aqui, eu vou conversar com o senhor. Se o senhor me prometer que não haverá problemas para mim. E aí eu tive que dizer que não, que a história hoje era apenas história, aqueles fatos, o que ele cometeu no passado ficou para a história e que não haveria mais problema nenhum dele com a justiça. Mas tive que certificar ele, dar essa garantia para ele de que nada aconteceria pelo depoimento dele para mim. Ô, João, e das inúmeras descobertas que você teve aqui de personagens, de mulheres, até esse encontro de Durvinha, depois já voltou para cá, né? Exatamente. Durvinha foi uma das minhas descobertas, junto com o Moreno. Quando ele ia falecendo, adoeceu, quase morre. E quando chegou em casa, disse para os filhos que não queria morrer levando esse segredo. A Nelly, que é a filha, uma das filhas que é quem anda com a gente, é quem gosta da história, ela disse que achava até que eles eram irmãos. Sentia que eles tinham um segredo. E aí ele abre o jogo, é quando ela entra em contato comigo, eu vou para Belo Horizonte, fico 46 dias com eles lá, fazendo as entrevistas, volto a Paulo Afonso e depois volto já com o livro pronto e a gente faz 16 lançamentos dentro do estado de Minas Gerais, junto com o casal. Encontro posterior uma cangaceira, que foi do grupo, a Aristéia Soares de Lima. Levo eles para Fortaleza, junto com 2 ex-soldados da Volante, o Antônio Vieira, inclusive, que estava no dia da morte do Lampião, e um outro, Teófilo Pires do Nascimento, que matou o cangaceiro Calais. Então eu faço esse encontro de 3 cangaceiros com 2 soldados, que sai no Jornal Nacional, e isso tem uma repercussão muito grande. Então foi um momento importante assim, de divulgar tanto o meu trabalho, quanto divulgar essas pessoas que ainda estavam vivas. Eles depois serviram de pano de fundo para um longa-metragem do Vônei Oliveira, chamado Os Últimos Cangaceiros, que é um filme que venceu 6 prêmios no Brasil e 6 prêmios fora do Brasil. Canadá, Cuba, eu acho que Estados Unidos, outros países aí que tem referência com a história do cinema, do filme. Que bacana. E foi um momento emocionante. Acho que todo mundo aqui que curtiu o Odisseia com certeza deve ter visto esse vídeo aí. É um vídeo emocionante. Aí. Porque a Aristéia e Durvinha eram amigas, né? Eram ela fala amigas. até de um dinheiro que ela botou na barra da saia, não foi? Quando ela foi fugir, né, que o companheiro dela morre em combate, a Durvinha pegou a barra do vestido, botou um dinheiro e costurou, para que a polícia não se apoderasse desse valor. Então ela fugiu, se entregou lá em Santana de Ipanema. Um tio dela, da família Agra, estava sendo prefeito na época e conseguiu que ela não demorasse muitos dias na cadeia. Agora um fato interessante, no cangaço a Aristéia nunca tinha visto Lampião e foi ver as cabeças do Lampião e Maria Bonita, ela presa lá em Santana de Ipanema. Ela disse que pelas grades da cela, quando levantaram aquele Lampião, aqui é Maria Bonita, foi quando ela foi ver o cangaceiro. Um fato curioso. E como ela descobriu, e outros cangaceiros, né, o próprio Alecrim, que a gente descobriu aqui, muitos soldados da Volante que estavam aqui dentro do Raso da Catarina também. E isso aí está muito bem retratado em todos os meus trabalhos. É verdade. E o senhor Teófilos também, que você conheceu lá, ele é de Xorroxó? Ele é de Xorroxó, né, morava num povoado chamado São José. E esse tinha muita história, né, até porque ele foi ele que matou Calais. Isso. E
contava com perfeição, sempre repetia a mesma história, né? Tirou algumas dúvidas, o próprio Antônio Amauri havia escrito, mas tinha algumas falhas de informações e ele conseguiu dar uma melhorada através do depoimento do seu Teófilo. E como foi que você conheceu a Amauri? A Amauri justamente por minha pesquisa. Ele conheceu o seu trabalho e veio aqui procurar. Ele sabia de umas pesquisas através do Ângelo Osmiro e do Jairo, lá de Piranhas. E aí o Jairo me conseguiu o telefone, eu liguei para ele, falei de alguns fatos que tinha aqui em Paulo Afonso, que não tinha na historiografia do cangaço. Ele veio a Paulo Afonso, isso em 1997 ou 96, se não me falha a memória. E aí, eu com a Amauri, nós rodamos 10 anos juntos. Ele conheceu muita coisa aqui em Paulo Afonso, e ele ficou abismado com a quantidade de história que tinha aqui nessa região, e nós tivemos uma boa amizade. Infelizmente, hoje ele está numa cama, acamado, mas a obra dele, o trabalho dele, é importantíssimo. E eu digo, sem sombra de dúvida, que Antônio Amauri é o maior pesquisador do cangaço. Amauri, realmente a contribuição dele... Muito grande, imensa, né? É verdade. Então, gente, a gente está aqui na casa de Joãozinho. E aqui é o que vai ser, posteriormente, o Museu do Nordeste, né, João? Vocês podem ver que tem várias peças aqui, a gente vai mostrar algumas, mas conta um pouco sobre isso daí, João. Isso desde que eu comecei, eu sou fascinado por coisas antigas, Tiago, e desde que eu comecei minha pesquisa, é que eu fui adquirindo peças, inclusive muitas peças referentes ao cangaço. Eu tenho peças importantíssimas, digamos, punhais de Lampião, de Maria Bonita. Que a gente vai mostrar já, estão aqui já aqui. Tem algumas coisas já aqui, estão guardadas ali. Mas então, e eu tinha um sonho, sempre tive esse sonho, de montar aqui em Paulo Afonso o Museu do Nordeste. E então esse tempo todo eu vim arrecadando material, é tanto que eu digo hoje que já não tem mais espaço para nada aqui. Tem que urgentemente a gente lançar esse projeto para que a população, os pesquisadores, possam conhecer esse material que eu tenho aqui em casa. Que é riquíssimo, valor inestimável. Eu estive aqui outra vez já, mas aí a gente não fez imagens. Exato. E aí eu tinha vontade de voltar aqui, claro, para entrevistar você por toda a admiração que eu tenho, por todo o carinho que eu tenho por você, você sabe disso. E eu queria fazer essa entrevista e também mostrar um pedaço aqui, só um aperitivo do que vai ser o Museu do Nordeste. Museu do Nordeste. Porque João, ele não tem peças apenas do cangaço, não. É por isso que não vai ser o Museu do Cangaço. Vai ser o Museu do Nordeste, porque retrata todas as culturas, especialmente do Nordeste. Exatamente. E o cangaço é uma ala, que será uma ala importantíssima, tem muita coisa. Mas, assim como o cangaço, terá o vaqueiro, né? São várias alas, Parecis, a religião em si. Então, são várias alas que... na verdade, irão compor esse museu. E tem tudo a ver com a história do Nordeste em si. Isso, verdade. Então, João, e esses poucos punhais que a gente tem aqui, de todo o acervo que ele tem, a gente separou alguns aqui. Primeiro foi essa parte aqui, esse daqui, explica aí, João. Então, esse aqui é um chicote. Essa parte aqui é a bimba do boi, que a gente chama chicote de bimba de boi. Eles dessecam o pênis do boi para fazer essa parte. E aí tem essa parte trabalhada também com couro. Mas a sua empunhadura, o cabo, em prata, um trabalho trabalhado com cinzel, muito bem feito, e pertenceu ao Catingueira, que era um cangaceiro aqui de um povoado chamado Várzea, aqui de Paulo Afonso. Eu adquiri com a viúva do cangaceiro, e estou aí fazendo um levantamento histórico sobre a própria morte desse cangaceiro, feita por Lampião aqui em Paulo Afonso, que futuramente estará num trabalho que eu estou lançando agora em fevereiro. Então, João, e aí os punhais? Esse punhal aqui importantíssimo. Esse punhal pertenceu a Antônio Silvino. E ele será uma das peças que irá compor o museu. Essa é uma das peças mais importantes que eu acho na minha coleção. Foi presente do filho de Antônio Silvino para um pesquisador. E esse pesquisador presenteou essa peça para o Museu do Nordeste. Temos aqui um punhal que pertenceu à Inacinha. Ele é machetado aqui com dois anéisinhos em ouro. O cabo também trabalhado no cinzel, prata, alpaca, ouro e a parte de ferro. Quem presenteou esse material, esse punhal aqui, foi o viúvo da Inacinha, o seu Estevão. Já é falecido, quando ele me presenteou já tinha quase 100 anos de idade. Infelizmente, essas pessoas ligadas ao cangaço estão todas já partindo pela idade avançada.
esse punhal alemão, ele tem as identificações aqui. Ficou em posse de Dona Baló, que era a mãe da cangaceira Lídia. E o irmão de Lídia, o senhorzinho, me presenteou, dizendo ele que essa peça foi a própria cangaceira Lídia quem deixou com a mãe em uma das suas passagens pelo povoado Salgadinho. Então, uma das peças também importante, um punhal alemão. A gente mostra essa ligação, né, com o nosso Brasil aqui, uma peça, uma relíquia. Esse punhal aqui, cabo de jacarandá com metal, ele foi de um cangaceiro morto por Lampião, aqui em Paulo Afonso, o Sabiá. O Sabiá estuprou uma menina chamada Rita, que foi uma das minhas entrevistadas. E Lampião matou esse cangaceiro, e as pessoas que enterraram, a família Silvestre, foi quem pegou esse punhal, e depois o seu Manuca e o seu Arlindo Grande, em comum acordo entre os dois, me presentearam esse punhal, que eu acho belíssimo também, e pertenceu a esse cangaceiro que foi morto aqui por Lampião. Sabiá era dos Ingrácias, né? Ele vem daquela família dos Ingrácias, está lá daquela região de Xorroxó, de Macururé, mas infelizmente fez esse crime aqui e acabou pagando por esse estupro que ele fez. Aqui nós temos uma peça, Tiago, conseguida recentemente em Itapetim, Pernambuco, uma visitação que eu fiz lá, e um senhor me passou esse punhal, dizendo ele que era da época da passagem de Antônio Silvino, lá por aquela região. A avó dele tinha contato com os cangaceiros, vendia uns bolachões aos cangaceiros, mas ele não pôde identificar de quem realmente era, mas sabe que era um dos grupos lá, desses cangaceiros, o grupo de Antônio Silvino, que passava naquela região. Nós temos um punhal aqui, esse é importantíssimo. Quando Maria Bonita foi baleada em Serrinha de Catimbau, ou de Catimbaú, como alguns chamam, que hoje é Paranatama, o rapaz que transportou Maria Bonita baleada, depois o Lampião pagou pelo serviço, teve uma hora que ele foi dar uma sentada numa pedra para descansar, ele sentiu que caiu alguma coisa nas costas dele, vindo de Maria Bonita. Lampião pediu para que ele adiantasse, descansasse embaixo da serra, quando chegasse abaixo da serra. E ele retornando pelo mesmo local, quando chegou lá, encontrou esse punhal. Então ele sentiu quando esse punhal caiu de cima de Maria Bonita, não prestaram atenção, só na volta que ele pegou. E quando eu fiz uma pesquisa lá na região, o filho do rapaz que transportou Maria Bonita me presenteou com essa peça. Então é um dos punhais, pertenceu à rainha do cangaço. Aí, Tiago, uma peça que eu acho muito bonita, esse punhal aqui, Lampião deu para um coiteiro aqui de Paulo Afonso, e esse coiteiro me deu. Ele tem bainha articulada, uma peça muito bem trabalhada pelo cuteleiro aqui, a parte de cinzel. Não só a bainha, mas o cabo, muito bem trabalhado. Uma peça muito bonita e que foi de Lampião, presenteado aqui a um coiteiro da região. Esse punhal aqui, Luiz Pedro deu para um coiteiro aqui do povoado Salgadinho. Ele é em madeira e em prata, parte do cabo e a ferragem. Então é uma das peças colhida aqui em Paulo Afonso, que foi da época do cangaço. E aqui um punhal interessante. Esse punhal, Tiago, ele foi de um volante chamado Cabo Bedô. Lutou muito contra o Lampião. E esse Cabo Bedô foi muito amigo do meu pai, de Raimundo Piancó. E presenteou esse punhal para o meu pai. É um punhalzinho pequeno, mas uma peça belíssima, muito bem trabalhado, com a bainha também de metal. E eu guardo carinhosamente como uma das peças de volante presenteada ao meu pai. Esse punhal aqui foi de um soldado de volante aqui baiano, mas ele destacou muito tempo aqui e acabou falecendo aqui em Paulo Afonso. O soldado Alexandre. Ele é em metal, prata, intercalado por madeira e uma parte de ferro. Então, uma das punhais pertencente aos soldados de volante aqui da região. Outro punhal muito bonito. Esse me foi presenteado por uma irmã da cangaceira moça.
ela disse que moça presenteou ela na década de 50 uma das peças vindo do cangaço. Ele é machetado, com 2 alianças de ouro, mas um trabalho muito bem feito também de cutelaria e de ferreiro. Outra peça, que eu acho linda esse trabalho em prata, o cabo totalmente diferente. A bainha, uma obra de arte, né? O pessoal trabalhava com couro, muito bem feito. É uma das peças também daquela época. Tem aqui uma peça, infelizmente eu não consegui o punhal, já está com a família, mas essa peça aqui, você vê o trabalho feito pelo artesão em couro, pertenceu a um cangaceiro chamado Mané Revoltoso. Ele era aqui da região e ele foi morto pela polícia aqui em Santo Antônio da Glória, do Curral dos Bois. E o punhal que foi de cangaceiro ficou com o cabo que comandou a volante, que tirou ele da cadeia para matar, e o filho me presenteou essa bainha. Então é uma bainha do cangaceiro. Infelizmente o punhal não consegui, está com a família, mas uma peça bonita que vale a pena ser dividida, você conhecer como era essa obra de arte dos artesãos da época. Nós temos uma coisa rara de se ver, mas em algumas fotografias você observa. E esse aqui é um dos que se observa nas fotografias. Ele foi do Atividade. E o filho do delegado que participou da morte do Atividade, acabou presenteando esse facão. Foi do cangaceiro. Madeira, trabalhada com couro em cima aqui. Ele já não está tão perfeito, é o famoso 3 riscas que a gente chama, né? E uma peça também importante para conhecimento dessa época. Esse belíssimo punhal aqui. Ele vem do coronel Petronílio de Alcântara Reis. Foi o primeiro homem a fazer contato com o Lampião quando o Lampião atravessa de Pernambuco para a Bahia. Acabou que esse coronel Petro traiu o Lampião. Acabou que nessa traição morreu o Ezequiel, aqui no combate da Lagoa do Mel. E o Lampião incendiou 16 fazendas desse coronel. É uma peça que a família me presenteou e que também vai para o museu. Temos um punhal estilo faca mesmo aqui. Muito rústico, mas uma peça trabalhada, mas feito de madeira intercalada com o prato, o alumínio aqui, não identifiquei direito, vindo dessa época aqui. Isso foi de um soldado de volante aqui da região. Esse punhal aqui, o Teófilo Pires Nascimento, que presenteou, sendo o punhal do Calais, o cangaceiro Calais. Era a peça que estava com ele. A parte em couro ele perdeu, mas me presenteou o punhal. E aí vai uma das peças expostas futuramente. Aqui peças ligadas ao cangaço, Tiago. Agora tem algumas peças muito importantes para a composição do museu, que digamos, aqui, que não tem ligação com o cangaço e terminou tendo, porque essa peça aqui, isso é um facão. Ele foi de um dos defensores de Canudo, Nascimento Grande. Você pode observar aqui a estrela como símbolo de proteção religiosa. Essa peça, com certeza, tomada do exército, quando da morte dos soldados. E ele enfeitou o facão dele. Ele gravou rusticamente o nome dele aqui. Não sei se dá para você observar. Nascimento Grande. E esse facão andou muito tempo com o cangaceiro Atividade até chegar às mãos da família Reis, do coronel Petronílio de Alcântara Reis, me presenteado por Pedro Reis, que tem essa ligação com Canudos e com o cangaço. Essa irá compor, com certeza, um belo acervo, falando dos dois pontos históricos que nós temos aqui, Canudos e cangaço.
E ainda de Canudos, esse sabre, essa baioneta, usada pelo exército. A bainha não é a original dela. Aqui onde você botava o rifle, né, o fuzil aqui, a parte que trava, e uma das peças que vem da Guerra de Canudos também, para ir para o museu. Temos mais um sabre desse, só que esse está faltando algumas partes. Você compara aqui, falta o encaixe, falta a trava, mais uma peça de Canudos ainda. E aqui um facão que, segundo o rastejador Gervásio, ele havia degolado alguns cangaceiros com esse facão. Ele me presenteou numa das entrevistas que eu fiz com ele. O cabo é em osso. Não sei se o cabo é original, provavelmente seja. Mais uma peça também que tem ligação com o cangaço. E aqui tem mais 3 peças de água colhidas aí no sertão, que tem ligação, mas que a família pede para não ser identificada. Então tá aqui as peças que vão para o museu. A identificação eu tenho anotado, mas passar para vocês numa oportunidade melhor aí. Já que a família pediu para que eu respeitasse esse silêncio, isso eu faço. Eu gosto de dançar agarradinho, no escurinho lá no canto do salão. Eu gosto de um forró tarrabufado, sacudido e peneirado sem objeção. Eu quero muito beijar na boca, sou vida louca, gosto de amar, cantar, pular, tomar o meu goró. Me divertir, eu amo o forró, sou nordestino, viva meu Nordeste. Se tem mulher pode me convidar, minha intenção é fazer o melhor. Por isso tome 1 tonelada de forró, tome 1 tonelada de forró. Eu disse 1 tonelada de forró, e tome 1 tonelada de forró, pra fazer sua cabeça e suas pernas dar um nó, diz aí. Tome 1 tonelada de forró, 1 tonelada de forró. Tome 1 tonelada de forró, pra fazer sua cabeça e suas pernas dar um nó. Haha, esse é o forró de Zé Duarte e banda Quarto de Hotel. Comigo é 1 tonelada de forró. Eu gosto de dançar agarradinho, no escurinho lá no canto do salão. Eu gosto de um forró tarrabufado, sacudido e peneirado sem objeção. Eu quero muito beijar na boca, sou vida louca, gosto de amar, cantar, pular, tomar o meu goró. Me divertir, eu amo o forró, sou nordestino, viva meu Nordeste. Se tem mulher... Joãozinho, bota o bicho pra funcionar aí, homem. É o famoso coco. Foi incrível. Bom, gente, ele também tá aqui com essa fera. A gente veio aqui conversar um pouco sobre a história dele, mostrar um pouco aqui do acervo dele. E tô muito feliz em conversar com você, Joãozinho. Que é isso, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu Conte mesmo. sempre comigo aqui, com o nosso trabalho. É um prazer você estar aqui comigo. Coisa boa demais. Então vamos lá, vamos embora. Vamos pra Caatinga agora. Tiago Menezes, João de Souza Lima. Fique ligado.